Eu tenho um dilema. Um país é somente sua representatividade em uma unidade estatal, ou ele é pura e simplesmente o governo que está em vigência? Uns fervorosos dirão que a primeira opção é a correta e ponto final. Outros, a segunda, defendendo os argumentos com a própria existência. Então deixa eu rechear mais um pouquinho esse bolo de reflexão. Nós sabemos que nas democracias existem constituições com pesos e contrapesos. Mas em uma guerra, em teoricamente uma situação atípica, essas métricas são inteiramente respeitadas? Qual é o mais forte poder em vigência? Deixe-me ser abusado mais um pouquinho. Para mim, esse é um dos dilemas que Stanley Kubrick quis levantar em Nascido para Matar, 1987. Mas em um segundo ou terceiro plano. O primeiro era mostrar, segundo sua visão pessimista, o quão um conflito desses também gera ecos dentro das profundezas de um ser humano. O pano de fundo é o que aconteceu no Vietnã, no meio do século passado. Um filme que, na verdade, é a junção de dois. O primeiro mostra o treinamento rígido que soldados eram submetidos para irem para os finalmente, o fronte de batalha, nas selvas do país asiático. O que chama atenção não é a parte física deste período, mas sim o esforço, não o das mãos, mas o da mente. É claro, não é o preparativo para uma festa de 15 anos, mas um dos capítulos mais sangrentos da Guerra Fria. Então falar sobre os treinamentos e todo o seu rigor da parte que os olhos podem ver é como chover no molhado. A alma aqui é o psicológico, mostrando a trajetória de dois soldados que são opostos entre si. Joker, irônico e sagaz, e Leonard, disperso e lento. E o terror dos dois chama-se Hartman, um sargento completamente tomado pelo espírito do anticomunismo, levando suas crenças até o limite em relação aos seus subordinados. Nessa altura, um ponto a ressaltar. A nitroglicerina verborrágica e cognitiva presente em cada respiro de Hartman demonstra que ali está o espírito do título. Quem adentra na Ilha Paris morre em si para nascer um fuzileiro, que justamente nasceu para matar. Para se chegar nessa metamorfose ou destruição, isso fica por sua conta, até a religião é utilizada em prol da propaganda. A cena onde Joker diz não acreditar na Virgem Maria e logo após ser carinhosamente advertido por Hartman, mostra um início que parecia uma lição de religiosidade, para em seguida desaguar no "se você não crê em Deus, logo é um comunista imundo". Tudo fica mais claro quando o sargento diz que os fuzileiros respeitam tanto o céu que fazem questão de mandar almas fresquinhas para lá. E Leonard Pyle é a grande vítima de Hartman. Cada vez que fracassa em algum ato do treinamento ou na rígida rotina de um pelotão, é alvejado pelos palavrões do comandante e pelo ódio dos seus companheiros, pois eles acabam pagando pelas falhas de Pyle. É a transformação desse personagem rumo ao precipício. E isso tudo dá-se através de algo que é muito característico nas obras de Kubrick. Seus personagens centrais falam com o olhar. Vide Alex Delard em Laranja Mecânica e Jack Torrance em O Iluminado. No início, o personagem tem um semblante até de certa inocência, esboça sorrisos e tal. Conforme pede ajuda a Joker, no decorrer de mais uma série de erros seus e não a obtém, vai desmoronando até chegar ao ato de fazer o que lhe fora ensinado. Finalmente ele vira uma máquina de matar. Hartman que o diga, até tirar sua própria vida. Quando penso em Full Metal Jacket, a primeira imagem que vem à mente é a brilhante atuação de Vincent D'Onofrio, perdido em si mesmo, em um surto brilhante que é o ápice desse primeiro arco. Tudo que eu gosto na carreira de Stanley Kubrick está nesse filme. Planos abertos com construção posicional de cada objeto em cena, tudo conversando com o que o roteiro ou a mente de Stanley pede, caretas em personagens extremamente ácidos, verborragia, silêncios que nos agonizam, enfim.
Um brilhante fim de primeiro filme, começo de outro. Agora, Joker já é o sargento J.T. Davis, um fuzileiro e repórter de guerra que mantém as honras do seu apelido ao carregar um broche com o símbolo da paz e um capacete escrito Born to Kill. A obra é narrada por seu olhar e ganha contornos de escárnio. Mostra o quão muitos soldados ficaram idiotizados sem saberem por que ou quem estavam lutando. Perdidos dentro de suas fardas. Uma parte de suas vidas tinha morrido e a outra ceifava. Pense comigo. O tédio e a euforia podem te levar para o mesmo lugar. Veja bem, um jovem sedento pela aventura de ir atirar do outro lado do mundo e um combatente velho, que não consegue viver uma vida comum, civil, pois sente falta dos estampidos e da adrenalina de um campo em chamas. Kubrick fez questão de mostrar toda a nojeira sem passar uma camada de pancake sequer. Combatentes sem perspectivas, soldados aliados vietnamitas aliciando mulheres de sua própria terra em troca de dólares, a falta de remorso de um atirador no alto de um helicóptero em dizer que mirava mulheres e crianças sem dó, pois eram amarelas. E parte dos militares americanos acreditava que estava de fato ajudando os Vietcongs, como um favor, na base do "eu estou te salvando de você mesmo". Te lembra algo? O personagem de Matthew Modine acabou passando pelo mesmo processo que outrora seu ex-companheiro Pyle passara, só que o seu foram em doses deocil sublingual. Só no final ele torna-se uma máquina de matar, quando precisa atirar na sniper inimiga. Ele luta e o seu olhar é um antes do disparo e torna-se outro após o ato. Ali, ele tinha sucumbido a tudo que de forma íntima, por vezes, outras sutil, combatia. Talvez outra mensagem do diretor seja que toda guerra, um conflito dessas proporções, engole seus componentes, até os que saem-se vencedores. O impacto desse recorte histórico fora considerável para os americanos e ecoa até hoje. Um conflito transmitido pela TV, exibido em salas de cinema, enquanto uns bombardeavam, outros mastigavam pipocas. Uma guerra que não tinha de ser ganha somente em campo, também nas narrativas, e influenciar a moral do resto do contingente e de uma população inteira, mesmo que para isso palavras sejam trocadas, fatos virem outras coisas. Em quase 2 horas, vi 2 filmes semelhantes, porém com notórias diferenças. Um prato cheio para mim, por sinal. A cada vez que Stanley Kubrick desacreditou no ser humano ou fez questão de carregar certas tintas, ele só melhorou, em minha opinião. Aqui, você encontra um grito de nojo perante a propaganda militar americana em alguns flancos. Muito sangue e tripas em momentos finais. E mais um belo exemplo de como Kubrick foi um mestre em casar a trilha sonora com a imagem em sua carreira. Um filmão para você assistir mais de uma vez. Grato pela sua presença aqui. Deixe o seu like, se inscreva e ative o sininho. Até breve.